Olá pessoal, está começando agora uma série de vídeos Quero Ser Aeromodelista no YouTube, no canal Hobby Popular Modelismo, e essa série tem como objetivo tornar mais acessível o conhecimento relacionado ao hobby. Vão ser abordados vários temas, uma espécie de passo a passo para a pessoa que deseja iniciar no hobby, e o tema do vídeo de hoje é aerodinâmica básica. Primeiramente, a importância de se aprender aerodinâmica se dá justamente porque a maior causa de queda de aeromodelo é justamente a falta de conhecimento sobre aerodinâmica, né? Isso acontece porque voar não é intuitivo para o ser humano. Nós somos seres terrestres e por isso nem sempre voar é algo intuitivo. Dirigir um carro é muito mais intuitivo para o ser humano do que voar um avião. Em um carro, se você virar o volante para a esquerda, esse carro ele vai fazer a curva para a esquerda, não vai acontecer dele fazer a curva para a direita. Um avião nem sempre vai obedecer dessa forma que um ser terrestre espera que aconteça. Por isso, voar não é intuitivo e eu acho que vale a pena investir no conhecimento de pelo menos um pouco da aerodinâmica para evitar algum tipo de frustração ou de perder um aeromodelo ou até machucar alguém, né? Então vamos começar conhecendo o aeromodelo, começar aqui pela frente. Aqui a gente tem a hélice, o motor, a trequilha, o trem de pouso principal, a fuselagem, que é a estrutura do corpo do avião, né? As asas, a asa direita e a asa esquerda, e cada uma dessas asas com o seu aileron. Asa direita com o aileron direito e asa esquerda com o aileron esquerdo. O aileron é uma superfície de comando e nós vamos ver à frente o que significa isso, né? Por hora eu quero só apresentar aqui o que são o nome dessas partes. Aqui atrás a gente tem aqui as empenagens, né? Nessas empenagens aqui nós temos o estabilizador vertical, esse aqui, e o leme, uma superfície de comando também, e o estabilizador horizontal, e aqui outra superfície de comando, conhecido como profundor. Aqui vou mostrar as forças que atuam sobre o aeromodelo quando ele está em voo, né? Seria aqui o empuxo, o arrasto. Essas duas forças eu não vou aprofundar muito nesse vídeo, eu vou me focar mais nos efeitos dessas duas aqui, que é a sustentação produzida pela asa e o peso, que sempre vai existir, independente do modelo estar voando ou não, né? E manipulando essas forças que a gente consegue controlar o aeromodelo em voo. E se a sustentação for igual ao peso, esse aeromodelo ele não sobe, ele nem desce, ele se mantém num voo nivelado. Se a gente aumenta a sustentação em relação ao peso, se ela ultrapassa o valor do peso, esse aeromodelo inicia uma subida. Se a força da sustentação é reduzida a ponto de ficar menor do que a força peso, esse aeromodelo inicia uma descida. Manipulando essas forças, a gente consegue controlar o nosso aeromodelo. Bom, aqui a gente tem uma vista lateral de uma asa, como se a gente estivesse vendo ela de lado, né? Aqui a gente consegue ver a envergadura dela, e aqui a gente enxerga aqui um formato dessa asa. E esse formato ele tem um nome, ele é conhecido como perfil da asa, né? Esse aqui é um perfil de uma asa, para ilustrar, e aqui eu vou mostrar alguns conceitos, algumas nomenclaturas que a gente usa para definir o perfil e mensurar alguma coisa, né? Aqui, primeiramente, a gente tem a corda, que é essa linha reta aqui, que liga a parte da frente do perfil, conhecida como bordo de ataque, até a parte de trás do perfil, conhecido como bordo de fuga, né? Aqui a gente tem também a espessura desse perfil, que é medida na parte mais espessa do perfil, né? E essa linha em vermelho é conhecida como linha de curvatura média, que mede a curvatura do perfil, né? A curvatura, exatamente, é medida na parte onde, quanto mais distante essa linha for da corda, maior a curvatura, né? Eu não vou abordar aqui medidas nem nada, eu quero só apresentar os conceitos por hora, né? E vamos entender um pouco do funcionamento do perfil. Tem alguns efeitos e princípios que fazem que o perfil funcione, fazem que o perfil gere a sustentação. O primeiro deles é o efeito Coanda, que é uma propriedade que um efeito que age nos fluidos que atuam, comportam-se diferentemente dos sólidos,
né? Então a gente tem duas esferas aqui. Em uma delas, se a gente deixar um sólido cair sobre essa esfera, ele quica nessa esfera e se afasta dela. O que acontece com o líquido, que é um fluido, assim como um gás, assim como o ar atmosférico, ele se comporta de maneira diferente. O que acontece é que ele tenta contornar aqui essa esfera, essa superfície aqui, né? Até um certo ponto que ele não consegue mais. E a gente vê aqui um perfil. As linhas aqui estão representando o fluxo de ar, né? E a gente vê que o ar ele contorna esse perfil, e por conta desse contorno que ele faz no perfil, a gente vê que o perfil desloca o fluxo de ar. Ou seja, aqui na frente nós temos o ar aqui que estaria num fluxo horizontal, ele faz uma curvatura, e ao final da passagem do perfil ele é defletido para baixo. A gente vê que aqui o ar está ligeiramente defletido para baixo, né? O segundo, a terceira lei de Newton é um outro princípio que faz com que um perfil gere uma sustentação. Aqui a gente tem uma imagem parecida com a anterior, a gente vê aqui o efeito Coanda funcionando, e como eu falei, há uma mudança de direção do ar. A gente vê que o perfil aqui provoca uma descida dessa massa de ar. E pela terceira lei de Newton, que é conhecida como ação e reação, quando a gente joga algo para baixo, essa outra coisa joga a gente para cima, cria uma força aí de mesma intensidade. Então, ao mesmo momento que esse perfil está jogando o ar para baixo, essa porção de ar sendo jogada para baixo está jogando esse perfil para cima, contribui para a geração da sustentação, né? O próximo princípio é baseado no princípio de Bernoulli, que diz que quando um fluido sofre aceleração, a sua pressão é reduzida. O que acontece aqui bom, eu não vou aprofundar muito nessa questão, porque eu quero mais expor o conceito, mas na parte superior do perfil, na parte de cima, o fluido que passa aqui por cima, ele sofre uma aceleração, e essa aceleração provoca a redução da pressão nesse ponto, né? E aqui, na parte de baixo, há um aumento da pressão. E o que acontece? Um gás, quando há diferença de pressão, o gás tende a fluir da maior pressão para a menor pressão. Então, se existe aqui uma região de maior pressão e uma região aqui de menor pressão, esse ar naturalmente vai tentar se encontrar com o ar daqui de cima. Então, cria aqui uma força também para cima que contribui para a geração da sustentação. E na prática, a sustentação é consequência do conjunto de todos os princípios que a tornam verdade, né? Aqui nessa imagem a gente vê todos esses princípios que nós abordamos anteriormente, né? O efeito Coanda, a gente vê que por conta dele a terceira lei de Newton, e o ar aqui com menor pressão e maior pressão pelo princípio de Bernoulli, todos eles contribuindo para a geração da sustentação. E a geração da sustentação, eu trouxe aqui a fórmula da sustentação, só para ilustrar como e o que gera essa sustentação, né? Então vamos lá. Aqui a sustentação é dada pelo coeficiente de sustentação, a densidade do ar, área da asa e velocidade. Bom, a princípio a gente vê aqui que a velocidade elevada ao quadrado, ela se torna aqui um elemento muito expressivo nessa fórmula, né? Então, uma variação pequena da velocidade gera aí uma variação possivelmente grande da sustentação, né? A área da asa no aeromodelo nós não vamos conseguir alterar, então ela é fixa, e a densidade do ar está relacionada com a atmosfera, então não são dois parâmetros que nós vamos manipular durante o voo, né? Sobra aqui a velocidade e o coeficiente de sustentação, que são dois fatores que nós vamos manipular durante o voo para gerar a sustentação da forma com que a gente quer, né? Vamos entender um pouco do coeficiente de sustentação. Ele varia com o formato do perfil e o ângulo de ataque desse perfil, né? Primeiramente, o formato do perfil influi no coeficiente de sustentação e, consequentemente, na geração da sustentação, porque um perfil que tem uma maior curvatura, ele, pelo princípio de Coanda, ele
ele modifica mais ainda, ele tende a modificar mais o fluxo de ar, criando um fluxo de ar descendente ainda maior. E também acaba criando, por consequência, uma pressão ainda menor na parte de cima e ainda maior na parte de baixo, intensificando a geração da sustentação, né? E um perfil com espessura maior, por ele deslocar uma quantidade maior de ar, porque ele ocupa mais espaço no ar, ele também acaba gerando mais sustentação, porque ele vai deslocar uma quantidade maior de ar e vai fazer um deslocamento maior desse ar, que acaba gerando uma redução ainda maior da pressão na parte superior e um aumento ainda maior na parte inferior desse perfil, né? E o ângulo de ataque é o ângulo formado entre a corda, que é essa linha que nós vimos ali agora há pouco no perfil, que liga o bordo de ataque até o bordo de fuga, e o vento relativo. E esse vento relativo é similar a um vento que, por exemplo, a gente sente quando está correndo. É um vento que não está ventando, mas é um vento que a gente sente que existe, porque ele é relativo ao nosso movimento. Então a mesma coisa acontece com o avião, existe um vento relativo ao deslocamento desse avião. Então aqui a gente tem um modelo se deslocando horizontalmente para a esquerda, e aqui a gente vê um vento relativo para a direita, no sentido oposto do deslocamento dele. É um vento relativo ao deslocamento dele. E aqui nos outros exemplos a gente vê a mesma coisa, um aeromodelo aqui se deslocando também para a esquerda, agora com uma inclinação, mas ainda assim o vento relativo está relacionado com o deslocamento. Então ele ainda vem aqui da esquerda para a direita, horizontalmente. Porque o deslocamento do aeromodelo ainda é o mesmo, é independente da angulação que ele esteja aqui, né? O ângulo de ataque, ele faz com que, aqui nesse gráfico, o ângulo de ataque está representado por alfa. E é um gráfico que nós temos coeficiente de sustentação por ângulo de ataque. Então o que a gente vê é que quanto maior o ângulo de ataque, maior fica o coeficiente de sustentação. Então, quanto mais a gente aumenta aquele ângulo de ataque, mais intensa é a geração da sustentação, né? E a gente vê que isso é verdade só até um certo ponto. Depois de um certo ponto, a gente vê que ocorre o inverso. Depois desse ponto, aumentando o ângulo de ataque, a gente nota aqui uma redução no coeficiente de sustentação. Isso acontece porque ocorre uma situação que é conhecida como stall. E o stall é nada mais do que uma situação em que o efeito Coanda já não consegue mais ser tão verdade. O ar não consegue mais. Aqui é criado um ângulo muito expressivo para que o ar consiga mudar de direção rapidamente para conseguir contornar esse perfil. Então aparece aqui um turbilhonamento que é gerado por esse ar que não está conseguindo contornar esse perfil. E por conta disso, descaracteriza parte dos princípios que fazem a sustentação ocorrer, né? Um exemplo prático do stall, né? Então, começando por aqui, a gente viu nas forças que atuam sobre o aeromodelo que para ele voar horizontalmente, a força de sustentação ela tem que estar igualada à força peso, né? Então o que acontece? A gente tem aqui um aeromodelo voando em velocidade normal e ele começa uma redução da velocidade. Ou seja, aqui na fórmula, a velocidade começa a ser reduzida e para que esse aeromodelo se mantenha em um voo nivelado, sem perder a altura, a gente precisa compensar essa perda de velocidade com um coeficiente de sustentação maior para que esse aeromodelo não desça. Então o que acontece é que é preciso aqui aumentar o ângulo de ataque, como está acontecendo. A gente vê que daqui para cá surge um ângulo de ataque maior, daqui para cá surge um ângulo de ataque maior. Lembrando que ele está deslocando aqui horizontalmente, né? Até que ele atinge uma velocidade tão baixa e um ângulo de ataque tão alto que ele está seria no ponto prestes a acontecer o stall, prestes a atingir um ponto em que o ar não consegue mais contornar esse perfil aqui e descaracteriza todos os princípios que geram a sustentação, ou parte deles pelo menos, né? Depois desse ponto, o coeficiente de sustentação se reduz drasticamente, a velocidade já está baixa, então acontece uma redução drástica
da sustentação, e por causa disso, esse aeromodelo não consegue mais se manter num voo nivelado. Ele inicia aqui uma descida e um aprofundamento do stall, né? A recuperação do stall não é nada complicado, mas o que acontece? Talvez um piloto novato de aeromodelo que seja leigo no assunto, numa situação de stall em que ele vê que o aeromodelo dele está perdendo altura, talvez o instinto dele seja de manter o nariz para cima do avião, porque o pensamento dele talvez seja de, pô, meu aeromodelo está descendo, eu tenho que colocar o nariz mais para cima ainda, né? Para ele parar de descer, né? Mas isso não é verdade. Aqui a gente viu no gráfico que depois do ponto em que começa a acontecer o stall, quanto mais a gente aumenta o ângulo de ataque, menor é o CL. Então isso não é verdade. Se a gente colocar aqui o nariz ainda, manter o nariz para cima, vai ocorrer justamente um aprofundamento do stall e nosso aeromodelo vai só perder altura até encontrar o chão, né? E a recuperação do stall seria, depois da identificação do stall, né, vai ocorrer aqui uma queda, uma perda de altura, não uma queda. E depois dessa perda de altura, depois de identificado o stall, é preciso que o piloto reduza o ângulo de ataque, colocando o nariz do aeromodelo para baixo, para proporcionar uma recuperação da velocidade. E depois da recuperação da velocidade, ele vai recuperar do stall, vai manter aqui um voo reto nivelado e parar de perder altura, né? A gente precisa também, agora falando de controle de voo, se o perfil fosse algo fixo, nós não seríamos capazes de controlar o aeromodelo no ar, né? Ele seria uma coisa fixa com uma característica só, mas no aeromodelo a gente precisa fazer curvas, a gente precisa subir, descer, né? Então a gente precisa ter uma manobrabilidade e a gente faz isso manipulando o nosso perfil, né? E aqui, por exemplo, a gente tem um perfil com uma superfície de comando instalada aqui na porção final desse perfil. E a superfície de comando é uma superfície móvel que ela se desloca para cima e para baixo. E quando ela se desloca para baixo, por exemplo, ela causa aqui um aumento do ângulo de ataque. A gente vê que essa linha em vermelho aqui é a corda. Então ela modifica a corda do perfil e a própria curvatura do perfil, criando uma situação aqui de ângulo de ataque positivo e curvatura positiva, quando ele deflete para baixo. E o inverso acontece quando ele deflete para cima. A gente vê aqui um ângulo de ataque, uma curvatura negativa que vai gerar uma sustentação para baixo, né? E aqui a superfície de comando que um aeromodelo tem. Aqui vamos começar pelo profundor, que é essa superfície aqui, que a gente viu que está no estabilizador horizontal, na porção final dele, ele se desloca para cima e para baixo, fazendo com que a cauda do aeromodelo suba ou desça, né, conforme o movimento. Se o nosso profundor aqui se deslocar para cima, ele vai criar uma sustentação para baixo, fazendo com que a cauda desça. E o inverso acontece quando ele se deflete para baixo, né? Ele vai fazer com que a cauda suba. E assim a gente consegue controlar o movimento vertical do nosso aeromodelo, né? A gente gira ele em torno do eixo lateral, que passa aqui, mas a gente tem um controle vertical do nosso aeromodelo, né? Em seguida nós temos o aileron, que são superfícies de comando instaladas aqui na asa, né? A gente vê aqui, a princípio, pela figura, que eles atuam de forma contrária. Quando um sobe, o outro desce, né? E a gente tem aqui o controle para a gente criar uma inclinação da asa, né? Se a gente deseja fazer uma curva, a gente quer rotacionar o aeromodelo aqui, como nesse aqui, por exemplo, para a direita. E para que isso aconteça, fazer uma curva para a direita, esse aileron da asa esquerda vai precisar descer para aumentar o ângulo de ataque nessa asa e aumentar a curvatura, intensificando a geração de sustentação aqui nessa asa, fazendo com que ela suba. E enquanto na asa direita ele vai defletir para cima, diminuindo aqui o ângulo de ataque, diminuindo a curvatura, diminuindo a geração da sustentação nessa asa. Então a sustentação dessa asa vai ser menor do que essa,
fazendo com que esse aeromodelo gire para a direita e inicie uma curva à direita. E a gente tem aqui o leme também, que ele está instalado aqui no estabilizador vertical, e ele deflete aqui para a esquerda e para a direita. E com isso ele movimenta a cauda para um lado e para o outro, né? Nós temos aqui também um parafuso, que ele é em parte similar ao stall. Ele pode ocorrer numa mesma situação, né? A gente tem aqui uma situação exemplo, né? Um aeromodelo inicia uma subida com um ângulo muito acentuado, e por conta disso causa uma redução da velocidade, né? E aqui chega já o aeromodelo aqui em cima com uma velocidade muito reduzida. Então ele está numa situação muito próxima do stall. Então aqui, por algum motivo, esse piloto aqui ele tentou fazer uma curva usando o aileron, né? Então, como a gente viu agora há pouco na superfície de comando, né? Por exemplo, aqui ele tentou fazer uma curva para a esquerda, né? Então aqui os ailerons foram defletidos, e nessa asa aqui, que o aileron foi defletido para baixo, houve aqui um aumento do ângulo de ataque, enquanto nessa aqui uma redução do ângulo de ataque. O que acontece é que esse aeromodelo já estava numa situação muito próxima do stall. E aqui nessa asa, na asa direita dele, aconteceu um aumento do ângulo de ataque, né? Então, se ele já estava próximo do stall, o stall acabou acontecendo na asa direita, só na asa direita. Então, veja o que aconteceu. Ele está aqui numa velocidade muito baixa, com ângulos de ataque muito alto, e ele tenta fazer uma curva para a esquerda. Nisso, o aileron direito baixa, aumentando o ângulo de ataque, fazendo com que o stall aconteça na asa direita. E aí ele vai iniciar um parafuso para a esquerda, ele vai descer em espiral para a esquerda, porque o stall, para a direita. Ele tentou efetuar uma curva para a esquerda, e a asa direita acabou estolando por conta do aileron, e desceu em espiral para a direita por conta do uso do aileron, que provocou o stall precipitado em uma das asas, né? E a recuperação do parafuso é um pouco mais complexa do que o stall. Primeiramente porque assim, uma situação bastante violenta, é uma reação um pouco violenta, dependendo do aeromodelo, né? Então, a gente vê aqui esse aeromodelo aproximando do stall, numa velocidade baixa, com ângulos de ataque elevado, né? E aqui, vamos supor que ele tenha utilizado aqui o aileron, e foi isso que provocou o parafuso. Aí o aeromodelo inicia aqui uma descida em espiral, né? E a primeira atitude do piloto é identificar para qual lado está ocorrendo o giro, porque ele vai precisar aplicar o leme para o lado contrário do giro até conseguir parar esse giro, né? E só depois que ele conseguir parar esse giro que ele pode começar a tentar recuperar, fazer com que o aeromodelo pare de perder altura, né? Então ele parou o giro, aí logo que ele parar o giro, ele vai se encontrar aqui numa situação bem parecida com a recuperação do stall. Vai ser uma situação que ele precisa recuperar a velocidade e depois recuperar o voo reto nivelado do aeromodelo, né? A questão do parafuso ele ser um pouco mais perigoso do que o stall é porque ele é um pouco mais violento, e você acaba perdendo muito mais altura, né? E no aeromodelo, principalmente quem está começando, nem sempre tem a facilidade e a rapidez para identificar para qual lado o aeromodelo está girando, né? Então é importante ter agilidade para identificar isso, para evitar uma queda do aeromodelo, porque isso aqui para um leigo seria quase uma queda certa, né? Aqui o voo em curva tem apenas um detalhe que eu vou abordar. Quando nós temos aqui um avião voando reto nivelado, a gente tem a total sustentação gerada por ele se contrapondo ao peso. A partir do momento que existe uma inclinação dessa asa, a sustentação ela está sendo gerada aqui perpendicularmente à asa, então existe aqui uma angulação da sustentação gerada e a força-peso, que vai estar sempre verticalmente para baixo, né? Então o que acontece é que nessa situação somente a componente vertical
da sustentação que vai existir para contrapor o peso. Então, o que acontece? A componente vertical, que antes era 100% da sustentação, passa a ser menos, por conta da inclinação ser menos do que 100% da sustentação, e o peso ele vai se manter inalterado. Então, nessa situação, a gente precisa incrementar um pouco a sustentação para fazer uma curva sem perder a altura. Seja aumentando a velocidade ou aumentando o ângulo de ataque, uma dessas duas coisas tem que ser feita para evitar a perda de altura durante uma curva. O parafuso e o stall também podem acontecer numa curva, né? Pode ser que o piloto realize uma curva a velocidade baixa e uma curva muito fechada, né? Que pode, como ele vai precisar aumentar um pouco o ângulo de ataque para fazer aquela curva, e numa situação de que ele já está com baixa velocidade, ele pode acabar desencadeando um stall. E por conta do uso do aileron, que se faz necessário numa curva, ou quase sempre necessário numa curva, ele pode desencadear também um parafuso, pela mesma questão que nós já vimos atrás. Só muda a situação, que ele vai estar numa curva. O que é importante ficar atento ao stall e o parafuso é porque, quando não é intencional, ele geralmente ocorre pouco depois da decolagem e um pouco antes do pouso. Justamente porque são as duas situações em que o aeromodelo provavelmente vai estar voando em baixa velocidade. Então, assim, um piloto que ainda não tem ciência disso e não está acostumado com o voo, pode acontecer de cometer um erro, de deixar a velocidade baixar demais e criar uma situação em que ocorra o stall ou o parafuso, ocasionando numa queda, porque são duas situações em que ele vai estar em baixa altura. E não seriam situações muito favoráveis para a recuperação de um stall ou de um parafuso. Na decolagem, justamente por conta do que eu acabei de dizer, é importante que a gente aumente a velocidade para efetuar uma subida sem que seja necessário usar um ângulo de ataque muito elevado. Porque vai ser como eu acabei de falar, vai ser uma situação em que você está com baixa altura, né? E você tem que estar com uma velocidade confortável para que não exista a chance de ocorrer o stall ou o parafuso, que seria uma situação de queda quase certa. No pouso, é importante que a gente perceba que, diferentemente de um avião real, a gente não tem um velocímetro, né? Então, assim, a determinação da velocidade do pouso vai da sensibilidade do piloto e com o costume dele com aquele aeromodelo que ele está voando. Então, assim, com a experiência, você vai ser capaz de determinar qual que é a velocidade certa para o pouso, né? Eu coloquei aqui de maneira generalizada e totalmente generalizada, só para a gente ter uma ideia. Aqui tem um aeromodelo descendo com velocidade muito alta. Ele vai estar aqui com um ângulo de ataque e com o nariz apontando bem próximo da linha de trajetória dele, que indica um ângulo de ataque muito baixo. E, consequentemente, para que ele tenha um ângulo de ataque muito baixo, quer dizer que ele está com uma velocidade alta, né? Então, os locais de pouso, principalmente para aeromodelo, nem sempre são espaços muito grandes. Então, o ideal é a gente reduzir a velocidade, uma velocidade segura, e em que não exista a chance de ocorrer o stall ou o parafuso, ou que seja bastante reduzida essa chance, para a gente conseguir economizar a pista, a gente conseguir pousar num espaço curto, né? E aqui embaixo a gente vê que tem um aeromodelo numa mesma trajetória descendo com um ângulo de ataque maior, né? Lembrando que aqui o vento relativo estaria aqui relacionado com a trajetória, que é o deslocamento que essa aeronave está fazendo. Então aqui a gente tem um ângulo de ataque maior, que indica que esse aeromodelo está com uma velocidade menor e provavelmente uma velocidade mais apropriada. Bom, lembrando, cada aeromodelo se comporta de uma forma, não tem como eu generalizar e dizer que esse aqui é essa angulação que você tem que buscar durante o pouso. Isso vai do seu aeromodelo. Como eu disse, isso aí você adquire com a experiência e com o tempo de prática, né? Mas é só uma coisa a ser observada e que você vai perceber durante o voo, que dá para você identificar quando
você estiver tentando fazer um pouso com uma velocidade excessivamente alta. Bom, então recapitulando, esses foram os temas que foram abordados nesse vídeo. O próximo vídeo vai tratar da escolha do primeiro aeromodelo, que é uma escolha importante. E esse vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem um like no vídeo, inscrevam-se no canal para poder acompanhar toda a série. E é isso. Até a próxima.